também da população brasileira são evangélicos, ou seja, protestantes também são cristãos. E diante deste cenário, a gente percebe que o nosso país, na nossa sociedade, não caminha conforme as diretrizes do Evangelho, pois se nós nos denominamos cristãos, nós precisamos ter mudança de vida, aleluia, devemos imitar a Cristo, devemos caminhar de acordo com os ensinamentos de Cristo, da palavra de Deus, da igreja primitiva, dos apóstolos. Aleluia. Quando a igreja em Antioquia, no capítulo 11 de Atos, foi reconhecida como, pela primeira vez, de cristãos, essa nomenclatura que carregou essa observação, aleluia, feita a igreja primitiva, é porque eles se identificavam com Cristo. Quando a gente olhava para o crente, a gente via Cristo nele. Então isso quer dizer que se nós não estamos vivendo uma sociedade ideal nos moldes do Evangelho, algo está diferente. Estão relativizando o Evangelho, e o Evangelho que é relativizado, aleluia, ele não é o Evangelho genuíno, não é o verdadeiro Evangelho pregado por Cristo, nem pela igreja primitiva, nem ensinado para que pregássemos, aleluia. E caso se não temos um evangelho relativizado, nós não estamos vivendo o verdadeiro perfil de cristão autêntico, aleluia. Então precisamos anunciar o evangelho, mostrar a realidade do evangelho, pregar o evangelho conforme ele nos ensina, ipsis literis, conforme as palavras de Cristo. O evangelho não se pode relativizar, pois Jesus Cristo não anunciou uma palavra, não escreveu um evangelho para que ele fosse relativizado, ou seja, até porque ele é onisciente e ele sabia que nos dias atuais nós estaríamos passando por esta situação. Isso significa também, e compreendemos também, segundo as Escrituras, que Jesus Cristo ele está às portas, ou seja, breve ele está retornando para prestar conta com a humanidade e para levar um povo para si, para a eternidade, um povo esse zeloso, o qual ele chamou de igreja, e que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite eu só gostaria de confirmar aquilo que já foi lido na leitura oficial deste culto, no capítulo 3 e versos seguintes, onde nós temos como tema central o grande amor de Deus. Leitura esta realizada pelo presbítero Gediael. Quero confirmar este amor de Deus com um texto em Atos dos Apóstolos, bem conhecida da igreja e daqueles que nos ouvem. No capítulo 3, a partir do verso 1, onde fala-se de um milagre da cura de um coxo de nascença, e diz a palavra que ele tinha mais de 40 anos. Então foi um milagre que quiseram questionar na época, louvado seja o nome do Senhor, mas mostra que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e que ele ressuscitou, e que ele vive e está cuidando da igreja e velando pela sua palavra para que ela seja cumprida. E eu quero fazer uma leitura deste texto com todos aqueles que desejam compartilhar comigo esta palavra. Aleluia. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, oração da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse:
não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E encheram de admiração e assombro por isso que lhes aconteceram. Amém? Glória a Deus. Texto bem conhecido da igreja e daqueles que têm afeição pela palavra de Deus, por estudá-la ou por tratar a palavra de Deus como meio para chegar até Deus, que se preocupa com a salvação, tem conhecimento deste texto. Meus amados irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas, ele é um médico, né? É chamado de médico na palavra, segundo os textos bíblicos. Aleluia. E se a gente analisar, nós temos dos apóstolos dois homens de conhecimento que, se fosse nos dias de hoje, teria formação. Paulo, o homem que foi instruído aos pés de Gamaliel, fariseu, altamente conhecedor do grego e do hebraico. E Lucas, médico, ou seja, ele cuidava das doenças, das enfermidades das pessoas. E um outro homem que poderia ter conhecimento de contabilidade ou de matemática, Mateus, que ele era um cobrador de impostos. Pois bem, os demais eram pessoas que não tinham estudo, eram iletrados, mas quando eles falavam, o povo se admirava, porque o Espírito Santo era com aqueles homens. Aleluia. E quando Deus ele está na vida de alguém, a transformação, a mudança de vida, aleluia, e ele impacta a sociedade pelo seu modo de viver. E aqui, Atos dos Apóstolos, se a gente analisar, e se eu fosse dar um tema central a este livro, eu daria o seguinte tema: um céu aberto sobre uma igreja em movimento. E se você me perguntasse por que um céu aberto sobre uma igreja em movimento? Se vocês perceberem, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós temos a ascensão de Cristo, Cristo ascendendo aos céus, subindo para a direita do Pai. Mas no capítulo 2, nós temos a descida daquele prometido por Jesus Cristo, chamado de Espírito Santo. Aleluia, conforme Lucas 24 e 49, ficais em Jerusalém, até serem revestidos dos céus. E em Atos 2, este cumprimento, segundo a palavra de Cristo, se concretiza quando eles estão em Jerusalém, aleluia, reunidos, orando. O Espírito Santo desce sobre ele e enche de poder de tal maneira estes homens que eles passam a caminhar de uma forma sobrenatural, que do ponto de vista sobre a ótica humana, aonde eles chegaram, aleluia, pelo poder do homem, pela posição do homem, jamais chegaria. Aleluia. Se você observar, ele sai da Judéia, de Samaria, após pregar o evangelho, e ocorre a caminhada das viagens missionárias. E eles vão a Chipre, a Antioquia, a Pisídia, a Icônico, a Listra, a Derbe, pregando o evangelho. Depois vem a segunda viagem missionária, e aqui encontra-se algo interessante, porque no capítulo 16, nessa segunda viagem missionária, eles têm a visão de um homem macedônio, onde esse homem macedônio diz: atravessa, vem aqui a Europa, aleluia, vem aqui aonde nós estamos,
estamos. Louvado seja Deus. E aqueles homens desviam o caminho e entram na Europa, aleluia, ali consolidando e firmando a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja entra na Europa. E depois, na terceira viagem missionária, esses homens consolidam e a implantação da igreja, o anúncio, a revelação de Cristo para as nações. E foi por conta dessas viagens, destes momentos que estes homens tiveram de levar o nome de Cristo à sua disposição, o Espírito Santo em suas vidas, que a igreja está até os dias de hoje. E é por isso que nós estamos aqui, Rodolfo Fernandes, em via pública, anunciando o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso se confirma, segundo Atos capítulo 1 e verso 8: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Se o Brasil é o confim da terra, eu não sei. Se Rodolfo é o confim da terra, eu não sei. Mas Jesus Cristo está sendo anunciado aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. É o nome que faz toda a diferença na vida do ser humano, Dedé. Aleluia. É um nome que resgata o homem e dá propósito, dá visão. Aleluia. Visão esta que transcende o conhecimento do homem, que transcende a ciência, que você só pode obter por meio da fé. Aleluia. E Pedro e João iniciam a sua caminhada lá no capítulo 3. E ele vai ao templo, porque é costume de todo crente ir ao templo para adorar a Deus. E eles foram ao templo, e ali eles se depararam com um coxo que era colocado todos os dias ali naquele templo, na porta. E o texto faz questão de dizer que era uma porta chamada Porta Formosa. Aleluia. Essa Porta Formosa, no templo de Jerusalém, ela tinha uma beleza muito significante, pois essa porta foi introduzida com a reforma do templo no período de Herodes o Grande, por volta dos anos 20 a.C., também chamada de Porta de Nicanor, possivelmente por ter sido o homem que tenha desprendido dos seus bens para mandar fazer aquela porta. E a Bíblia diz que aquela porta chamada Formosa, segundo os estudiosos, como Flávio Joséfo, que aquela porta ela era feita de bronze coríntio, e esse bronze de coríntio ele era mais reluzente do que até mesmo o ouro. Ela embelezava e encantava a todos que frequentassem o templo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se aqui Lucas, no livro de Atos, ele nos mostra uma cena irônica. Uma cena irônica por quê? Porque nós temos aqui um contraste. Um templo com uma porta formosa, bonita, reluzente, que fazia com que as vizinhanças, as nações o admirassem pela sua beleza. E por outro lado, um coxo, um homem que era enfermo desde nascença, um homem que era colocado ali todos os dias para esmolar. Aleluia, para pedir esmola. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela porta, aquela sua beleza não poderia dar condição para que o homem entrasse no templo, porque nós também temos nos tratados levíticos que aquele que fosse coxo, impuro, que tivesse alguma enfermidade, não pudesse entrar no templo. Embora não se direcione esse texto ao sacerdote, mas o povo, por temor, ele carregou esse estigma para si também. Então aquele homem só chegava até a porta do templo, mas nunca teve o direito de entrar no templo para adorar o Deus vivo. Ficava apenas ali naquela porta, pedindo esmola, esmolando. Aleluia. E ali existia um grande contraste.
O homem pedindo esmola e uma porta formosa, uma porta bonita, reluzente, que todos os admiravam. Aleluia. Mas como nada na Bíblia está por acaso, aleluia, aquela porta carrega um significado teológico, porque aquela porta, aleluia, ela é o local de entrada do templo. Louvado seja Deus. E o templo é o local onde Deus se encontra para o homem adorar. E João vai dizer assim, 10:9: eu sou a porta, quem entrar por mim, Jesus, será salvo. Aleluia. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele se apresentou para aquele homem na porta formosa, aleluia, como o Jesus que é a porta, a nova porta formosa, que não vai ter empecilho para o homem se apresentar diante de Deus, que vai dar condições para o homem se apresentar diante de Deus. Jesus agora se apresenta para aquele homem, aleluia, não pelos olhos naturais, mas pelos olhos da fé. E ele agora é a porta formosa da nova aliança, do período da graça, do favor imerecido, do amor derramado por Deus, onde deu seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como foi lido aqui nesta noite na leitura oficial da palavra. E Jesus se apresentou para aquele homem como a porta, aleluia, louvado seja Deus. Ele é a porta que se apresenta para a humanidade. E essa porta você não consegue enxergar com os olhos naturais, você só consegue enxergar pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. E essa porta vai lhe introduzir no templo e vai fazer com que você se apresente diante de Deus sem mácula, como justo, aleluia, como aquele que Jesus Cristo carregou todas as enfermidades, toda a iniquidade, para poder se apresentar diante de Deus como um ser, um santo sem mácula, um homem sem mácula, para que Deus possa receber. Porque Deus, ele é santo, ele não recebe o homem de qualquer maneira, de qualquer jeito. É por isso que ele vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 6, os tipos de o homem injusto, os tipos de injustiça, o qual o homem não pode entrar no reino de Deus se praticar tais injustiças, seja a idolatria, seja o efeminismo, seja o sodomismo, aleluia, seja o adultério, seja a prostituição, aleluia. A Bíblia não mudou, a Bíblia diz que não entra. Louvado seja o nome do Senhor. Se você vive na prática do pecado e acha que Deus pode lhe compreender e você chegar à eternidade, a Bíblia, ela é mentirosa, e eu estou pregando a mentira, aleluia. E entre o seu raciocínio e o que a Bíblia ensina, eu fico com o que a Bíblia ensina, aleluia. E é por isso que eu prego e falo: quem comete tais injustiça não pode entrar no reino de Deus. Agora cabe a você, cabe a mim fazer uma reflexão. Louvado seja Deus. Enquanto a vida há esperança, e a porta formosa, a segunda porta, está sendo anunciado aqui nesta noite. Não uma porta que o homem enxergue, mas uma porta que ela só é vista pela fé. Tem que crer, tem que se arrepender, tem que ter coração contrito, aleluia. Tem que enxergar que nós caímos, somos pecadores e precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos apresentar a Deus por meio de Cristo, aceitando como único e suficiente Salvador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O homem chegou à porta, olhou para Pedro e João e pediu uma esmola. Aleluia. Pedro e João disse: não tenho ouro nem prata, mas apresentou a porta para aquele homem. E a porta a qual foi falada nesta noite, ela tem nome, e o seu nome se chama Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Aleluia. Foi por meio deste nome, no capítulo 3 e verso 6: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O homem
que esmolava, aquele homem que era coxo de nascença, ele também não está introduzido na Bíblia de forma até aleatória. Ele carrega um significado. Este homem que estava proibido de entrar no templo, este homem que era coxo, que era carregado pelos outros, aleluia, ele representa eu, representa você, antes de termos um encontro com Cristo. Pois Paulo vai dizer assim em Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Ele também vai dizer que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Aleluia. Só por meio do nome de Jesus Cristo é que nós podemos adquirir a qualidade de sãs, nos tornar sã outra vez, assim como era Adão e Eva antes de caírem, e compreender os mistérios de Deus, conseguir andar de Deus, procurar ser um imitador de Cristo, procurar andar de acordo com a palavra. Aleluia. Porque enquanto coxo, nós não conseguimos ter capacidade por si próprio para conseguir entrar no templo, para conseguir ver a Deus. Por si próprio não temos capacidade de chegar à eternidade com Deus. Aleluia. Só por meio de Cristo, só por meio deste nome, precisamos receber este nome em nossas vidas para poder nós nos levantarmos, nós adquirirmos uma posição de foco. Aquele homem era sem foco, ele pedia esmola a todos que passavam por ali. Ele não tinha condições próprias de raciocinar, de entender a grandeza de Deus. Ele era levado, ele ouvia o que os outros falavam. Aleluia. Mas se o nome de Jesus Cristo, ele é aquele que não é pronunciado em vão, porque o seu nome tem autoridade do céu. E este nome quebra a rotina, ele restaura pernas fracas, ele leva os marginalizados para dentro da presença de Deus, ele traz o drogado para confirmar o nome de Cristo em via pública. Aleluia. Que os centros de recuperação de drogados não conseguiram fazer, Jesus Cristo consegue, e ele pode vir para a via pública para adorar o nome de Jesus Cristo e apresentar o milagre de Jesus na vida dele. Ele consegue vir para a via pública. A prostituta, aquela que estava lá no prostíbulo, aleluia, vendendo o seu corpo, ela consegue se libertar através do nome de Jesus Cristo e vem para a via pública testemunhar o seu nome, o quanto Deus é poderoso. Aleluia. Esse nome é o mesmo nome que concedeu aos crentes da igreja primitiva que falasse com toda a ousadia a sua palavra, e ao estenderem as suas mãos, curas, sinais e prodígios aconteciam e eram vistos, conforme podemos observar em Atos dos Apóstolos capítulo 4 verso 30. Este nome é o mesmo de Atos capítulo 5 e verso 12 ao 16, onde operava sinais e maravilhas e prodígios entre o povo pela mão dos apóstolos, ao ponto de que o povo procurava levar aos enfermos, para que a sombra de Pedro batesse nesses enfermos e eles fossem curados. Esse nome é o mesmo nome o qual em Lida, Pedro diante de um paralítico que jazia já 8 anos em uma cama, ele disse: Enéas, em nome de Jesus Cristo, ele tem a saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo aquele coxo se levantou. Este nome é o mesmo nome, conforme Atos capítulo 9 verso 36 ao 41, quando Pedro disse: Tobias, Tabita, levanta-te, e a mulher se levantou-se dos mortos. Este nome é o mesmo nome o qual Paulo em Listra, no capítulo 14 versos 8 ao 10, levantou um coxo de nascença. Louvado seja o nome do Senhor. Este nome é o mesmo nome o qual Paulo libertou uma
jovem de espírito de adivinhação, conforme Atos capítulo 16 e verso 16. Este nome é o mesmo nome em que em Éfeso, pelas mãos de Paulo, fazia esse milagre extraordinário, ao ponto de os lenços que levava dele eram levados aos enfermos e ali acontecia a cura, os demônios iam embora, as pessoas que eram possessas, aleluia, o lenço de Paulo expulsava esses demônios. Louvado seja o nome do Senhor. É o mesmo nome que em Malta, depois de uma oração, curou o pai de Públio e outros doentes, conforme Atos capítulo 28 e versos 8 e 9. E este nome está sendo anunciado aqui nesta noite, nesta rua, o nome que está sobre todos os nomes. Você pode ter procurado muitos caminhos, muitos lugares, aleluia, mas eu quero que você faça um raciocínio nesta noite, não como um religioso, não como um cientista, não como um conhecedor da ciência, não como um homem natural, mas faça um raciocínio de si. Deixe que essa palavra confronte a sua vida, aleluia, pois essa palavra ela é viva e vai ao nosso íntimo e ela revela tudo. Aquilo que você escondeu por anos, por décadas, essa palavra, esse nome, ele revela para você nesta noite, aleluia, o adultério praticado, a prostituição, a fornicação, aleluia, os momentos que você se desviou da presença de Deus, mas que não confessou o pecado, mas este nome está indo agora na sua mente, no seu coração, e está te dizendo: arrependa-te, confessa o teu pecado e deixa que eu entre pela porta da sua vida, pois você tem tudo para ter vida e vida com abundância, porque eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Aleluia. Esse nome o qual eu apresento nesta noite, Jesus Cristo, ele ainda cura câncer, ele cura AIDS, ele faz o cego enxergar, ele faz o coxo andar, porque eu acredito que assim como ele foi com a igreja primitiva, ele é com a igreja dos dias atuais. Só precisamos enxergar pela fé, pois ele é poderoso para nos libertar de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. Não continueis como coxo perante a porta formosa, preso à religiosidade. Meu pai nasceu nessa religião, aleluia, e ele pediu que eu também continuasse nessa religião, e eu vou morrer assim, religioso como meu pai foi. Eu quero te dizer uma coisa, que quando Jesus Cristo voltar para arrebatar o seu povo, a sua igreja, aleluia, você não vai poder pegar no calcanhar da sua mãe para subir junto, você não vai poder pegar no calcanhar do seu pai para subir junto, você não vai poder pegar na mão da sua mãe, do seu irmão, do seu filho, aleluia, porque o céu é um compromisso personalíssimo entre você e Jesus Cristo, aleluia. Não é entre você e seu pai, não é entre você e sua mãe, nem é você e seu filho, nem seu filho com você, aleluia. É um compromisso personalíssimo, aleluia. Contrato personalíssimo é aquele que só o titular pode assinar. Quando eu vender este carro, quando você vender esta moto, Dedé, ela só pode ser transferida se você assinar o recibo. Isso é algo personalíssimo de quem é titular de um bem, aleluia. E Jesus Cristo, o reino de Deus não se negocia por meio do pai, da mãe, do irmão, do filho. Tem que ser por meio de Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos ensina que nós só temos dois caminhos a trilhar: o caminho da cruz e o caminho do juízo do grande trono branco, aleluia.
onde todas as nações se apresentarão diante de Deus. E Deus vai olhar para você e você vai olhar para Deus, e não vai ser preciso Ele falar. Só no olhar e você no fitar do olho para Ele, você vai reconhecer que perdeu a oportunidade da sua vida quando foi pregado o Evangelho em via pública por um povinho, aleluia, por um povinho que não era visto pela sociedade, que não era visto pelos políticos, assim como na igreja primitiva, porque aqui depois Pedro e João foram presos. O capitão do templo, o sacerdote e outras autoridades vieram e prenderam ele, porque ele fez aquele milagre no nome de Jesus Cristo. E é esse mesmo povinho que está hoje aqui em via pública anunciando o nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E estes sinais seguirão aos que crêem. No nome de Jesus Cristo expulsarão demônios e falarão novas línguas. A língua do céu, louvado seja o nome do Senhor. Aquele coxo, quando ele foi liberto, quando o nome de Jesus Cristo, a porta, fez efeito na sua vida, ele de um salto se pôs de pé. E é interessante que Lucas faz questão de dizer que os seus pés, os seus tornozelos se firmaram como os pés de um homem sã, como os tornozelos de um homem sem defeito. Aqui quem está falando é um médico que, segundo a ciência da época, a medicina da época, não tinha condições de fazer uma cirurgia e reconstituir os tendões, os pés daquele homem. Aleluia. Mas o médico aqui faz a questão de testificar, de dar um laudo. Ele dá um laudo. Os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. Tinha um laudo antes e agora um laudo novo. Aquele homem recebeu um novo laudo atestado por Lucas. Aleluia. E este laudo de que agora o homem está sã não foi dado por médico desta terra, mas foi dado pelo médico dos médicos, Jesus Cristo. E o médico Jesus Cristo, aleluia, ele opera de uma forma diferente. Enquanto a ciência tem que fazer uma cirurgia, tem todo um processo, um procedimento a ser cumprido, Jesus Cristo ele opera por meio do milagre. Aleluia. E milagre, o termo já é dedutivo, é algo inexplicável, é algo que o homem não consegue compreender, é algo sobrenatural. E aquele homem de imediato se tornou de pé, e a Bíblia diz que ele entrou cheio de alegria, de júbilo, de gozo no templo. Aonde Pedro e João estavam, ele ali estava também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O homem agora tomou um novo foco. Ele agora passou a ter uma visão diferente, porque aconteceu algo inexplicável. E quando o homem aceita Cristo, a obra de Cristo, ela é suficiente em todos os aspectos. E ela é poderosa em todos os aspectos. Porque ele, quando dá restauração para o homem, ele dá uma restauração plena. Louvado seja o nome do Senhor. Ele transforma toda a estrutura. Os membros que eram viciados, aleluia, os membros que eram viciados, e os membros mais viciados do homem é aqueles que faz parte da sexualidade, porque é entregue à pornografia, ao adultério, à fornicação. Aleluia. Mas Deus ele transforma todas as estruturas, todos os membros,
E aquele homem entra saltando, louvando. Isso é a resposta da graça. Você sabe o que significa graça? O favor imerecido. Aquilo que nem eu merecia, que nem você merecia. Mas Deus, por meio de Cristo, Ele nos capacitou para tal obra e para testemunhar tão grandes maravilhas Deus fez por meio de Cristo. E a maior maravilha que eu quero dizer para você, você pode até chegar aqui numa cadeira de roda, aceitar a Jesus Cristo e voltar na cadeira de roda, mas eu quero dizer que o tema central desta mensagem é a salvação. Porque não adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Certa feita um homem produziu muito, guardou as suas riquezas nos celeiros, e ele disse assim: agora, alma minha, pode se deitar, dormir à vontade, descansar à vontade e gozar daquilo que você produziu, porque agora você tem fartura para muitos dias da sua vida. Aí Deus disse assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tem feito para se apresentar diante de Deus? Para quem será? Aleluia. Então eu quero dizer que o tema central desta mensagem é a salvação. Você tem uma eternidade com Cristo. Esta vida é passageira. A gente nasce, fica jovem, adolescente, pratica loucuras, casa, constrói uma família. Aleluia. E hoje eu tenho um filho maior do que eu, e daqui a pouco eu estou descendo a sepultura, porque este é o caminho que todo homem trilha. Ele nasce, vive e morre. Aleluia. Isso é a condição da vida terrena depois que o homem caiu, depois que o homem pecou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero falar aqui de 3 verbos que estão no texto: andar, saltar e louvar. Quando o homem ele aceita Jesus, quando ele passa pela porta que é Jesus Cristo, aleluia, a primeira coisa que ele faz é andar. E sabe o que significa este andar? É a capacidade de caminhar em direção ao propósito. Louvado seja o nome do Senhor. O meu propósito antes era uma casa de jogo, era uma casa de danceteria, era um local de prostituição. Aleluia. Isto era como eu andava antes. Mas agora, quando Cristo nos liberta, nós passamos a ter um foco, e a gente passa a andar no caminho diferente. E este caminho é aquele caminho que Jesus Cristo falou: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta, o caminho que conduz à perdição. O segundo verbo aqui que eu quero trazer é o saltar. Aquele homem saltou, os seus tornozelos se endireitaram, os seus pés se endireitaram. Se os ossos tinham algum defeito, eles se aprumaram, foram para o prumo. Isso significa celebração e vigor espiritual. Antes eu não tinha condições de entrar no templo, só chegava até a porta formosa. Mas aquele que é a porta espiritual, aquele que tem o nome chamado Jesus Cristo, ele me fez, aleluia, saltar de pé e celebrar com vigor, aleluia, dentro do templo, aquele que merece toda adoração, toda honra e toda glória. E o terceiro verbo para encerrar é o verbo do louvor. Ele foi para o templo louvar. Quando o homem tem um encontro com Deus, ele deixa de ser um homem resmungão, deixa de ser um homem ambicioso, ele deixa de ser um homem ganancioso. Aleluia. Porque eu ando numa bicicleta e meu amigo anda numa moto, eu passo a ter inveja da vida dele. Porque o meu amigo que estudou, passou no concurso, e eu que não estudo, não passo, eu passo a ter inveja da vida dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o homem antes de aceitar a Jesus. Ele tem essas características de ganancioso, de ambicioso, quer tudo para si, não divide nada com ninguém.
Aleluia. Mas Jesus Cristo, ele faz essa transformação. Faz que o homem, com que o homem ande com um novo propósito, um novo caminho. Faz que o homem salte de alegria e entre no templo para adorar. E faz com que o homem louve e seja grato a Deus por só o feijão no prato que tem para comer, seja para merendar, almoçar e jantar, seja a farinha com a água para merendar. Aleluia. Embora ele esteja vendo o seu vizinho comendo pão com ovo, com salsicha, com mortandela, com hambúrguer, mas ele é contente em comer e merendar a farinha com leite feito escaldado ou com água, porque Deus dá essa condição ao homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, esta é a mensagem que eu queria deixar para vocês nesta noite. Os amigos, desde já meu amigo Dedé e todos aqueles que nos ouvem, muito obrigado pela atenção de vocês. E o milagre não termina na cura, ele culmina na adoração. E eu quero dizer a você que a maior evidência de que alguém foi tocado por Jesus não é só andar diferente, mas é adorar diferente. Aleluia. Não importa você dizer, eu tenho Jesus na minha vida. Aleluia. Eu sou um homem da sociedade, nunca bebi, nunca fumei, eu nunca frequentei a bar, eu sou um homem de uma mulher só. Eu quero dizer que sem Cristo isso não é suficiente para você ter a sua salvação. Aleluia. Eu quero dizer que você apenas está cumprindo com o papel de cidadão aqui na terra, mas só é cidadão do céu por meio de Jesus Cristo. Agora, quem é cidadão do céu é cidadão aqui na terra. Não é veaco, não trai a mulher, não se prostitui, não adultera, compra e paga. Aleluia. Quem é cidadão do céu é cidadão aqui na terra também. É o que a Bíblia nos ensina. Então, meus queridos, muito obrigado pela atenção, meus amigos. E eu quero dizer, toma atitude hoje, aceite Jesus. A Bíblia fala que nós temos 3 grandes dias. O dia da morte, ela é desconhecida e pode chegar para nós a qualquer momento. O dia do juízo, onde todo homem se apresentará diante de Deus. Mas tem um dia especial desses 3 dias. E o dia especial é aquele que nós apresentamos para você aqui nesta noite. O dia da salvação. Hoje é dia de salvação. Aleluia. Não carregue a culpa, porque o amanhã não pertence a ti. E se Deus te disser hoje, amanhã você vai ter um encontro comigo na eternidade, o que tem feito para se apresentar diante de mim? E nós não podemos levar ouro, patrimônio aqui desta terra. Aquelas orações que é feita 7 dias depois que a pessoa morre, não surte efeito diante de Deus. Só mediante Jesus Cristo. E é enquanto você está vivo, em vida. Aleluia. Se estão ensinando diferente, estão ensinando aquilo que a Bíblia não nos ensina. Aleluia. Você já tem que ir com o passaporte na mão. E esse passaporte não pode ser dado por eu, nem pelo pastor, nem pelo padre, nem por ninguém. Você só leva ele se antes de morrer, se Jesus Cristo tiver lá assinado, você está com passe livre para chegar diante de Deus. E foi por meio da minha morte na cruz do Calvário, por meio do meu sangue, você está lavado, você está remido no meu sangue, sangue puro e carmesim, o sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade. Bendito seja o nome de Jesus. Está aí, meus amados irmãos, a palavra de Deus pregada nesta noite para você, meu amigo, minha amiga. Glórias a Deus, eu não vou mais pregar, pois ela já foi pregada, mas uma grande reflexão para você que está ao alcance desse som. Importante que você tome a decisão, a atitude em sua vida e aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Aqui quero agradecer nossa amiga e irmã Sandrilene
você deu espaço em sua casa para a gente poder ter realizado, fazer esse culto, que tudo seja para a honra e a glória do nome de Jesus. Quinta-feira nós estaremos lá na casa, na pousa da nossa irmã Carminha, estaremos pregando lá, e assim os irmãos que forem sentindo de Deus, né, cooperando com todos nós, fazendo os cultos em sua casa, em suas residências, com um único objetivo, meus amados irmãos: pregar o Evangelho em sua rua, aos amigos ouvintes da Palavra de Deus. E nesse momento eu passo a direção do trabalho para o nosso pastor Ranieri. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Oh, glória a Deus. Meus queridos irmãos, tenho o prazer também de saudar a todos com a paz do Senhor. Grato a Deus por estarmos aqui, louvando ao Senhor Jesus, aonde já foi falado pelos nossos irmãos, recordações boas do nosso irmão Zé Nogueira, da nossa irmã Francisca, Também tenho, pois no período que chegamos aqui em Rodolfo, ela já estava enferma e pouco foi à igreja. Depois não foi mais, e sempre a gente vinha da Santa Ceia dela, de irmão Zé, e aqui nós cantávamos, louvávamos. Dona Maria também sempre estava presente com a gente, não era, Dona Maria? Quando a gente vinha aqui da ceia da irmã Francisca, sempre ela chegava e ficava ali assistindo, e até louvando mais, com a gente também. E são estas recordações. Foi muito bom esta oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui, Desde já agradecemos e queremos perguntar nesta noite, como bem disse Jesus aos seus
discípulos, quando ele viu ali eles ajudando ao pai ali na beira-mar, né? Com o pai pescando, e a palavra nos diz que quando Jesus passou por ali, viu eles ali, os filhos de Zebedeu, e Jesus disse: vinde a mim, vós, e eu vos fareis não pescadores de homem, ou seja, não pescadores de peixe, mas de homem, né? E diz que aqueles homens deixaram as redes, deixaram seu pai e seguiram a Jesus, se tornaram apóstolos, né? E saíram pregando a palavra do Senhor Jesus. E Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Queremos perguntar se porventura entre nós alguém que deseja, né, ingressar nesta caminhada, aceitando ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Alguém nesta noite? Se não tem, desde já nós queremos agradecer pela oportunidade e informar os irmãos que já estão cientes disso, e os amigos, que amanhã estaremos em festa ali na nossa igreja, na nossa sede. Estaremos ali comemorando o aniversário do Circo de Oração das Senhoras e também o aniversário do Conjunto das Senhoras, né? Estaremos recebendo a pregadora, a nossa irmã Rubi Amara, juntamente com seu esposo, eles que estão à frente da Assembleia de Deus ali na cidade de Alexandria, vão estar conosco amanhã ali à noite. E desde já queremos convidar a todos que estão ao alcance desse serviço de som para estar conosco amanhã participando desta festa e agradecendo a Deus. Amém? Vamos, queridos irmãos, colocarmos de pé, vamos agradecermos a Deus. Como já foi anunciado, quinta-feira, se assim Deus nos permitir, estaremos ali na pousada, casa pousada ali da irmã Carminha, né? Pregando a palavra de Deus, que fica por trás da sua residência também, né? Amém? Então nós vamos agradecer a Deus com uma oração. Desde já agradecemos todos os nossos irmãos, né, que aqui chegaram, a banda e a todos os nossos irmãos, né? Louvamos a Deus, pois hoje também tivemos pela manhã o batismo em água, alguns irmãos que desceram as águas, né? Foi um momento muito bom, um momento em que sentimos a presença de Deus, né? E na igreja também, como ali na piscina, ali na casa de Fátima de Arudo, né? Tivemos anunciando esses dias, anunciei no grupo de manhãzinha, né, que o batismo seria no sábado, não mais no domingo. Eu sei que os irmãos estavam informados a respeito do dia de hoje, né, que seria o batismo. E os que chegaram ali a gente agradece, os que não chegaram, não puderam vir também, né, a gente entende. Amém? Então, queridos irmãos, vamos agradecermos a Deus. Nosso irmão Chiquinho, irmã Ritinha, que sempre também está aí fazendo a cobertura dos cultos, né, filmando, né? Desde já também nós agradecemos. Muita gente assistindo, São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos, né? É uma bênção de Deus, né? Hein? Portugal. Olha, Portugal, viu, irmãos? É bênção, né? E assim o evangelho é divulgado, né? Glória a Deus. Então vamos orar ao nosso Deus, agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Vamos convidar que o nosso copastor, o presbítero irmão Xavier, vai fazer esta oração aqui por nós. Não sei se ele tem outra pergunta hoje. Pastor, oração lá. Oramos ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, ó Deus Santo, agradecemos ao Pai por essa oportunidade, meu Deus, nessa noite, de estamos aqui via pública, Pai Santo, para louvar e benzer o seu santo nome. Meu Deus amado, abençoa aqueles que ouviram a tua palavra nesta noite, Pai Santo eterno, salva e liberta para o teu reino. Pai Santo, e peça bênção, em nome da luz, eu vi amado, para sempre. Amém. Curva sua cabeça, estire sua mão, receba a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e todos diz amém. Quem disse amém?
Receba a sua vitória em nome do Senhor Jesus. E obrigado e a paz do Senhor para todos.